Está no ar o programa Renovação em Ação, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil em parceria com a Rede Século XXI. Um momento que você tem para aprofundar sobre os elementos fundamentais que conduzem o movimento da Renovação Carismática Católica no Brasil. A cada programa nós estamos abordando um tema que é pregado, anunciado pelos coordenadores de ministérios, pelos coordenadores estaduais, para que você fique por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na Renovação Carismática. Seja os projetos, sejam as linhas espirituais que conduzem o movimento, sempre a partir de uma moção. Nós vivemos fortemente o anúncio da fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para a gente viver bem essa fé, é preciso enfrentar os desafios. No programa de hoje, você vai ouvir o Sérgio Zavariz, que é coordenador nacional do Ministério de Fé e Política, falando a respeito de a vivência da fé cristã num mundo a desbravar. Partindo de um conhecimento político, fazendo uma análise da sociedade, mas trazendo, sobretudo, a necessidade de viver a fé, de fazer uma experiência com Deus, de ter a consciência que a fé deve nascer a partir de uma experiência verdadeira, que é preciso colocar sentido sobrenatural em todas as coisas e, sobretudo, entender que quem é que nos proporciona a verdadeira experiência de fé? A verdadeira experiência com nosso Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então o Sérgio nos leva a fazer essa oração, pedir ao Espírito Santo que mostre nossas fraquezas, nossos pecados, para que superemos todas as nossas limitações e estejamos cada vez mais próximos de Deus. Você vai então ouvir o Sérgio ajudando-nos a meditar sobre essa necessidade de fazer uma experiência de fé e depois anunciá-la no meio da sociedade. Acompanhe comigo. Olá, irmãos e irmãs que nos assistem através da TV Século XXI. Estaremos abordando a respeito da vivência da fé cristã na vida em um mundo a desbravar. Sabemos que hoje estamos na sociedade do conhecimento, numa era em que informações, dados e conhecimento estão permeados, assolando as pessoas e que se veem diante de tantas verdades que querem seduzi-las para participar em vários momentos de sua vida, o tempo todo pressionando para o exercício da sua rotina cotidiana. Um mundo que, na verdade, olhando pelo prisma até mesmo do Evangelho, é um mundo tenebroso que, de certa forma, deve ser encarado como um mundo permeado por verdades espirituais. E verdades estas que não podem ser enfrentadas senão pelo dogma da fé. A fé que não nos engana, a fé que nos orienta, a fé que verdadeiramente nos dirige para um norte verdadeiro. É a fé em Jesus Cristo, aquela que nos dá condições de sabermos sempre qual é o destino e a direção a seguir. A partir desta certeza que nasce não de uma abstração teórica, não de algo que seja estéril sobre um conceito racional de outra coisa que não a experiência verdadeira. O próprio documento de Aparecida nos cita a respeito desta questão, que a fé deve nascer a partir de uma experiência verdadeira com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo, que fará com que possamos ter condições de verdadeiramente tocar no sagrado, e a partir disso rumarmos ainda em vida em direção à aproximação com Deus, na certeza de que estaremos trilhando na busca de verdades que nos permitirão deixar um traço na história de nossa existência capaz de plantar uma eternidade verdadeira, capaz de fazer o diferencial com aquilo que hoje se enfrenta no mundo. Aí, então, todos os desafios que serão plantados, todos os desafios que serão, enfrentados, permitirão que o paradigma que se enfrenta seja sobre a ótica de
uma nova perspectiva, a perspectiva da busca de uma eternidade face a face, que é plantada aqui, no dia de hoje, na minha rotina, no agora, nas minhas decisões agora, naquilo que eu espero encontrar de Jesus no meu irmão, naquele que eu encontro, e que muitas vezes pode me parecer desconcertante, porque não se sintoniza com aquilo que o mundo propõe. Mas, na verdade, a partir da pedagogia de Deus, que tem um conhecimento profundo de quem é você, de quem sou eu, pode exatamente buscar, no enfrentamento do seu dia a dia, as lições necessárias que devemos aprender para nos aproximarmos dele, nos aproximarmos de Deus. E isso só pode ser feito a partir de uma decisão definitiva, da busca constante de Deus, a partir de uma fé que vai me permitir tentar me aproximar de Deus, tentar me aproximar da sua verdade e pedir ao Espírito Santo que me mostre quais são os meus limites a serem vencidos, me mostrem quais são as minhas fraquezas, quais são de fato até mesmo os meus pecados, aquilo que não consigo por minhas forças humanas vencer, mas que a partir do batismo do Espírito Santo, a partir da presença de Deus em minha vida, conseguirei ser superado, conseguirei superar as minhas limitações, os meus pecados, a minha pequenez, aquilo que não consigo ser. E aí, nessa superação de mim mesmo, estarei excedendo para uma aproximação de Deus naquilo que Ele mesmo tem como projeto de vida para você, para mim. Isso é tão importante porque numa trajetória tão breve, que não busca na fé essa aproximação de Deus e no entendimento dos desafios cotidianos e rotineiros, aquilo que Deus quer para mim, não me permitirão enxergar sentido na vida senão a busca dos prazeres imediatos e da satisfação mundana, da consumação do materialismo, da satisfação do prazer mundano e daquilo que está cercado de temporalidade. Não me elevarão em espírito para uma trajetória que é inevitável para qualquer um de nós. A trajetória que, a partir da morte, nos leva para um face a face e que, se não plantado na fé durante a vida, não me permitirão viver um face a face mais próximo de Deus. Daí porque a noção teológica do pecado que nos remete a uma conceituação de que o pecado nos afasta de Deus e na eternidade, com um pecado plantado durante essa vida, o que se colherá será uma dor que consome, uma dor que me aperta o peito de não ter feito ainda em vida aquilo que poderia me aproximar de Deus, porque na eternidade a sua decisão já está plantada. Por isso, decida-se agora por uma aproximação verdadeira de Deus. Busque a partir da fé Jesus, aquele que pode transformar todas as vidas, a minha e a sua, em algo que seja definitivo e algo que seja eficaz e verdadeiramente transformador. Por isso, irmãos, o único meio para concluir que podemos esperar e ter esperança, e a única maneira que podemos identificar como verdadeira a partir desta vida que nós trilhamos é a busca de um enfrentamento dos nossos problemas, das nossas dificuldades, sob a perspectiva de que Deus está conosco. Deus quer que nós enfrentemos os problemas, mas segurando na mão dele, segurando na sua porção, segurando na sua palavra. E para isso ele nos deu a palavra. Nós temos a Eucaristia, a proximidade com o Deus verdadeiro, em corpo e sangue, que se faz presente a cada missa, em cada Eucaristia da qual participamos. E a partir
desta presença espiritual e a partir desse resgate cotidiano, que deve ser o mais frequente possível da palavra de Deus, nós teremos sim condições de enfrentar este mundo e desbravar muitas florestas, desbravar várias e várias situações que se impõem na vida de cada um de nós. Desejamos assim que todos se sintam fortalecidos para enfrentar este mundo de desafios, mas com fé, a fé em Jesus Cristo. Amém. A partir de uma experiência de fé muito bem vivida, fundamentada na doutrina, fundamentada na Sagrada Escritura, na doutrina social da Igreja, é a partir desses fundamentos e impulsionados pelo batismo no Espírito Santo é que o Ministério de Fé e Política da RCC tem se empenhado em fazer com que os seus membros, os membros dos grupos de oração, tenham uma consciência política. Consciência essa que parte exatamente de uma vivência de fé no meio da sociedade, de uma experiência de Deus verdadeira. E aí nós vamos permeando os lugares por onde o leigo, sobretudo, deve assumir o seu papel de santificar-se por meio do trabalho, santificar-se ali no meio político, no meio da sociedade. É isso que o Ministério de Fé e Política tem feito com o empenho todo do Sérgio Zavariz, que tem coordenado esse ministério com muito entusiasmo. Durante todo o tempo da sua coordenação, ele tem nos levado a meditar sobre essa necessidade de assumir a fé em meio à sociedade e, repito, que parte de uma experiência verdadeira com Deus. E essa experiência leva-nos então a fazer com que outros também experimentem a graça da fé, vivendo na justiça, vivendo na integridade de vida e vivendo com reta intenção. Esses são alguns dos elementos tratados aí no Ministério de Fé e Política. Mas se você quer conhecer um pouco mais sobre esse ministério e o conteúdo que tem sido desenvolvido nos trabalhos através da Fé e Política, a minha indicação para você é a apostila Fé e Política, do Sérgio Carlos Zavariz, junto com todo o Ministério de Fé e Política. Para você adquirir o nosso material, é só você entrar aí no nosso portal rccbrasil.org.br. E para conhecer mais sobre a Renovação Carismática, é só acessar aí o nosso Facebook, facebook.com/rccbrasil. Nós nos encontramos no próximo programa aqui na Rede Século XXI.